Uma única folha de papel de caderno pautado, bloco amarelo tipo Legal Pad, escrita à mão, sem data, sem assinatura, e diz: eles me investigaram por meses, não encontraram nada. Então resultaram acusações de 15 anos atrás. É um privilégio poder escolher o momento de se despedir. O que você quer que eu faça? Comece a chorar. Não tem graça, não vale a pena. Esse é o ponto. Investigadores federais nunca viram o bilhete, que não apareceu nos relatórios internos do governo sobre a morte de Jeffrey Epstein. Não estava nos 3 milhões de documentos que o Departamento de Justiça divulgou. Ele permaneceu quase 7 anos trancado em um cofre de tribunal federal, arquivado nos autos de um julgamento não relacionado por assassinato quádruplo, enquanto o mundo debatia se Jeffrey Epstein se matou ou foi assassinado. Ele se tornou público em 6 de maio de 2026, porque um juiz ordenou que fosse aberto após um pedido do New York Times. E hoje nós vamos analisar o que ele realmente diz, o que realmente significa, onde esteve, quem pode ou não tê-lo escrito e por que está vindo à tona justamente agora. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. E aí, cara? Bem-vindo de volta ao acampamento. Sou Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo. Sim, é isso que faço nesta barraca enquanto me enfio em umas tocas de coelho, tentando entender o real significado de tudo. E cara, tivemos um episódio incrível hoje, hein? Antes de começarmos, quero agradecer a você. Isso mesmo, cara, por clicar neste vídeo. Toda vez que você clica ou comenta em um desses vídeos, você me ajuda a manter meus sonhos vivos. Você ajuda a manter as luzes acesas na barraca e ajuda a manter o fogo aceso. Antes de seguirmos, quero te contar sobre uma sociedade secreta. Uma das sociedades secretas mais exclusivas do mundo. Ela está disponível em patreon.com/campgagnon. Sim, é o santuário interno onde eu e os outros campistas nos reunimos sob a escuridão da floresta à noite em patreon.com. Temos episódios bônus exclusivos não disponíveis ao público. Você pode receber todos os episódios do programa, do acampamento de religião e do acampamento de história, sem anúncios. E também, supostamente, Zooms mensais, onde a gente se conecta e interage com toda a galera legal aqui do acampamento. E tudo isso será seu por apenas o preço de uma xícara de café. Agora, eu também quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cristos. Como você está, meu amigo? E aí? Sem tempo, Cristos, porque hoje estamos falando sobre essa carta, esse bilhete que foi encontrado supostamente na cela de Jeffrey Epstein, escrito por ele mesmo. Quero dizer, você provavelmente já viu manchete sobre isso. Você provavelmente já viu isso aparecendo no XCOM. Talvez tenha visto um pouco no YouTube também. E o New York Times acabou de fazer uma grande matéria sobre isso, onde eles analisam esse suposto bilhete de despedida. Eu nem sei se posso dizer essa palavra no YouTube sem ser completamente banido da internet. Infelizmente, terei que usar palavras seguras para o algoritmo, mesmo achando isso idiota. Agora, você pensaria que hoje, de todos os dias, a gente provavelmente estaria falando sobre o recente lançamento de todos os arquivos de OVNIs que Trump acabou de divulgar. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio, não se preocupe com isso. Mas, para ser sincero entre nós, provavelmente não vai ser nada demais. Mas vamos ver, vamos investigar, beleza. Tem algumas coisas surgindo. A gente vai analisar isso, beleza. Vamos chegar ao fundo do que está acontecendo lá, mas isso vai ficar para o próximo episódio. Então, se inscreva para não perder. Mas hoje vamos falar sobre essa nota misteriosa. E para entender de onde veio essa nota, o que ela é ou quem a escreveu, precisamos ir direto até o homem que supostamente a encontrou. O nome dele é Nicholas Tartaglione, e ele passou a maior parte da carreira como policial em Briarcliff Manor. Essa é uma pequena vila no condado de Westchester, em Nova York, não muito longe de onde estamos agora. E em 2016, ele deixou a força policial. E de acordo com os promotores federais, ele estava profundamente envolvido no tráfico de drogas. Agora, em abril daquele ano, ele esteve supostamente envolvido no assassinato de 4 homens, um dos quais teria sido torturado e estrangulado por causa de dinheiro roubado. Tartaglione foi preso por 4 homicídios e enviado ao Metropolitan Correctional Center no Lower Manhattan, aguardando julgamento na unidade especial SHU. Esta área da instalação é destinada a detentos que precisam ser separados dos demais, por segurança própria ou dos outros. Agora quando? O financista desonrado e notório traficante Jeffrey Epstein chegou ao mesmo MCC. Em 6 de julho de 2019, um dia após ser preso por acusações federais de tráfico sexual, ele também foi colocado na unidade habitacional especial. O caso de Epstein era obviamente de enorme repercussão, tanto que colocá-lo perto da população geral teria sido um enorme risco de segurança. Então ele foi para a SHU. E nessa mesma unidade habitacional especial, ele foi colocado em uma cela com Tartaglione.
Então, o homem alvo de acusações federais de tráfico sexual e possivelmente o preso mais famoso do sistema federal naquele momento foi colocado em uma cela com alguém aguardando julgamento por um quádruplo assassinato que incluiu tortura. Funcionários da prisão disseram que isso ocorreu porque Tartaglione tinha um histórico estável na unidade. Ele era ex-policial e geralmente sabia como as coisas funcionavam. E segundo relatos da equipe da prisão, ele estava seguindo as regras. Segundo um relatório interno da prisão, Tartaglione afirmou à equipe que não se opunha a dividir a cela com Epstein, mas não queria se envolver em nada relacionado a possíveis planos de Epstein para tentar ser solto. Ele notou que Epstein passava muito tempo andando na cela, reclamando de seus advogados e das condições da prisão. E esse detalhe, o fato de andar de um lado para o outro, as reclamações sobre os advogados não estarem fazendo seu trabalho, é um detalhe pequeno, mas nos dá uma ideia do estado mental de Epstein nessas primeiras semanas. Ele teve a fiança negada. Ele não pode ir para sua mansão em Manhattan. Ele está em uma cela do tamanho de uma vaga de estacionamento, junto com um homem condenado por estrangular alguém devido a uma disputa de drogas. Ele também acha que sua equipe jurídica não está realmente lutando por ele. Agora, Epstein e Tartaglione acabam dividindo uma cela por cerca de 2 semanas até tudo sair do controle. Então, à 1h27 da manhã do dia 23 de julho de 2019, os guardas encontram Epstein no chão da cela. Ele está semiconsciente. Há uma ligadura de pano laranja em volta do pescoço dele e ele tem uma linha circular de vermelhidão e marcas de fricção em mais ou menos 2/3 do pescoço. E ele também tem uma escoriação no joelho esquerdo, mas está respirando. Ele é contido, mas não consegue ficar de pé nem obedecer ordens. Por isso, é levado em uma maca ao setor médico. O relatório oficial do incidente classifica isso como um código 228, que é registrado como automutilação. Neste ponto, a história se divide. Tartaglione, colega de cela, afirmou depois ter acordado e visto Epstein com os olhos abertos, parecendo ter um ataque cardíaco. Ele parecia estar roncando de alguma forma e que, na verdade, fez RCP nele para mantê-lo vivo. Uma fonte anônima afirmou à mídia que Epstein disse a seus advogados que Tartaglione o feriu. Porém, investigadores da prisão concluíram que não havia provas suficientes de que Tartaglione agrediu Epstein. Outra fonte não identificada afirma que Epstein encenou o incidente e se machucou deliberadamente, esperando que isso o levasse a ser transferido para uma instalação melhor ou até mesmo colocado em algum tipo de liberdade condicional ou até mesmo libertado ou fosse algum tipo de tentativa de simplesmente sair daquela situação. Agora, nenhuma dessas fontes foi identificada e nenhum dos relatos foi oficialmente verificado. O que está registrado é que, em 23 de julho, dia em que Epstein foi achado no chão, ele afirmou aos funcionários da prisão que Tartaglione o agrediu e tentou matá-lo. E então, no dia seguinte, em 24 de julho, ele voltou atrás em toda a história. Ele afirmou aos psicólogos da prisão que Tartaglione nunca o ameaçou e que não se lembrava do incidente. Disse que ele relatou explicitamente a eles: "Não tenho interesse em me matar. Estou muito envolvido no meu caso para desistir. Tenho uma vida e quero voltar a viver minha vida." Isso foi o que Epstein supostamente disse. Agora, apesar disso, ele é colocado em observação por risco de autoagressão, e ele é transferido da cela de Tartaglione, e Tartaglione volta para aquela mesma cela sozinho. Em algum momento, nos dias que se seguiram, Tartaglione abre uma graphic novel e encontra um bilhete dobrado dentro, que ele afirma estar na caligrafia de Epstein, e ele entregou aos seus advogados. O bilhete é curto, com 6 frases, sem data ou assinatura, e diz: "Eles me investigaram por meses, não acharam nada, então surgiram acusações de 15 anos atrás. É um privilégio poder escolher o momento de dizer adeus. O que vocês querem que eu faça? Chorar? Não tem graça, não vale a pena." E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa para falar sobre algo que ocorre no fim dos 20 e poucos e começo dos 30, mas ninguém conta. Que basicamente a sua capacidade de aguentar uma noite bebendo com os amigos muda completamente. Quando eu tinha 22 anos, conseguia sair numa quinta, dormir só 3 horas, trabalhar, ir à academia e repetir tudo no mesmo dia, sentindo-me invencível. Agora, se tomo 2 taças de vinho, no dia seguinte acordo pensando: o que foi que eu fiz? O mais louco é que percebo isso claramente. Uso uma pulseira Whoop e vejo minha pontuação de sono da noite. Penso: tomei 2 cervejas, agora minha recuperação está em 5%. Meu corpo tenta se recuperar do álcool de várias formas, não só da desidratação. Isso afeta a química do cérebro e o fígado precisa processar tudo que você bebe. E é por isso que comecei a usar o Cheers Restore.
Agora, o Cheers Restore é inacreditável. Eu nem sou de beber muito, e isso realmente me salvou em várias ocasiões. Beleza. Esse é um suplemento para depois de beber feito especificamente para ajudar seu fígado e seu cérebro depois de beber. O principal ingrediente é o DHM, estudado por pesquisadores por sua interação com o álcool. O Cheers foi criado por um estudante de Princeton e hoje está em todo lugar. Já esteve no Shark Tank, vendeu 50 milhões de doses, está em 30 mil lojas e tem milhares de avaliações, 5 estrelas na Amazon, apoiado por médicos, PhDs e clínicos. A ideia é simples. Você é um adulto normal tomando uns drinks? O Cheers apoia seu corpo para você se sentir melhor no dia seguinte. Basta tomar 3 cápsulas após o último drink ou antes de dormir. Isso não vale para noites insanas de faculdade. Se tomar 12 shots de tequila, não sei o que dizer. Se você é um adulto responsável tomando drinks em um casamento, isso faz muita diferença. Sinceramente, o mais importante para mim é acordar funcional, conseguir fazer as coisas, me recuperar bem e ainda me divertir com os caras à noite. Então, mesma noite de festa, mas uma manhã muito melhor. E é isso que Cheers faz. Por tempo limitado, ouvintes ganham 20% de desconto no pedido em cheershealth.com com o código CAMP. Acesse Cheers Health, use o código CAMP e ganhe 20% de desconto. 20% de desconto. Após comprar, vão perguntar onde conheceu a Cheers. Por favor, diga que foi com o pessoal do Camp Gagnon. Isso nos ajuda muito a continuar. Obrigado, pessoal. A Cheers tem sido incrível. Eu não consigo lidar com o mal-estar do dia seguinte, e a Cheers faz tudo isso ser possível. Agora, vamos voltar ao programa. Agora, a carta começa, supostamente, com Epstein mencionando suas acusações passadas. Eles me investigaram por meses e não encontraram nada. Acusações de 15 anos atrás levaram a isso. É como Epstein descreveu sua prisão e, supostamente, o que pensava ao ser levado sob custódia federal. Ele foi a um tribunal federal na Flórida em 2007 e 2008, mas saiu com confissão de culpa estadual e cumpriu 13 meses em cadeia do condado sob regime de trabalho externo. Esse é o acordo mais brando da história. Se você não acompanhou o caso, é incrível ele ter conseguido algo tão favorável. E foi tão brando que acabou custando ao promotor, um cara chamado Alexander Acosta, que basicamente, você sabe, negociou esse acordo, o cargo dele no gabinete do presidente mais tarde. Então, quando o Distrito Sul de Nova York apresentou acusações federais de tráfico sexual em 2019, a equipe jurídica de Epstein argumentou que isso era uma extrapolação dos limites constitucionais, basicamente dizendo que o sistema estava fazendo uma caça às bruxas contra ele e que tinha ido longe demais. Mas, felizmente, os tribunais discordaram. Essas frases mostram como Epstein via a situação, não assumia a responsabilidade, só se via como perseguido, vítima de uma caça às bruxas. Ele diz que é um privilégio poder escolher quando se despedir. Agora, à primeira vista, isso é claramente alguém, sabe, baseado em como a maioria das pessoas lê isso. É alguém que está, sabe, falando sobre decidir morrer, alguém que aceitou a morte. Mas ele foi achado vivo naquela noite. E o tom da carta, no geral, é de raiva e combatividade, e não de desespero, o que torna essa frase mais difícil de ser lida como uma despedida pura do mundo. E talvez isso seja interpretado como alguém em tom de desafio ou falando do encarceramento injusto que acredita sofrer. E então essa última frase, o que você quer que eu faça? Começar a chorar, sem graça, não vale a pena. Aqui é onde a escolha das palavras fica interessante. Essas palavras sem graça aparecem sublinhadas na nota. E a mesma frase, sublinhada do mesmo jeito, aparece em uma nota separada encontrada na cela de Epstein após sua morte em 10 de agosto. Agora, você pode mostrar essa? Está bem no final, e eu a mencionei em um artigo diferente. Acredita-se que essa nota, achada após sua morte, usa sem graça para se referir às condições da prisão. E as pessoas estão sugerindo que isso é sim, essa é a nota aqui. E basicamente diz, me mantiveram trancado em um box de chuveiro por 1 hora. Eles não me enviaram comida. Insetos enormes rastejam nas minhas mãos, sem diversão, sublinhado. Então as pessoas estão olhando para essa nota, assim como para a nota que acabou de ser divulgada pelo New York Times. Eles dizem que essas notas têm linguagem parecida com a frase sem diversão e ambas estão sublinhadas. E as pessoas estão sugerindo que isso indica que ambas vêm da mesma pessoa, supostamente Jeffrey Epstein. Em outro documento, este e-mail foi enviado de Epstein para seu irmão, Mark Epstein. Ele usa a frase, o que você quer que eu faça cair no choro, quase literalmente lá em 2016. E essa frase, esse bordão, na verdade vem do programa Os Batutinhas, do qual supostamente Epstein era fã, o que convenhamos. A piada se faz sozinha.
Tipo, né? Epstein assistindo os Batutinhas, claro, seu esquisito. Sério, isso é insano. Mas você pode puxar aquela fala daquele episódio. Esse é o último café da manhã que eu vou preparar pra vocês, Tony. Well, O que você quer que eu faça, cair no choro? Então essa é a fala do programa. Ela faz referência ao fato desse personagem basicamente estar tendo uma última festa antes de ser enviado para a adoção. E basicamente é isso. Essa é a última vez que eles vão ver ele, o que parece interpretado de forma vaga com Epstein dizendo: olha, essa é a última vez que vocês vão me ver. O que eu faço? Sair chorando. E é assim que muita gente, especialmente na internet, está interpretando isso. Agora, é interessante porque essa mesma frase, palavra por palavra, aparece ou é encontrada em um e-mail de Epstein para o irmão dele, em 2016. Agora, esse e-mail é o indício mais próximo de que isso foi escrito por Epstein que a gente tem, porque o Departamento de Justiça acabou de confirmar que eles, na verdade, nunca viram esse bilhete antes. Então, a declaração do Departamento de Justiça foi bem direta. Eles disseram: é a primeira vez que o Departamento de Justiça vê isso também. Então, nenhum perito forense jamais analisou isso oficialmente e o bilhete supostamente chegou a um cofre do tribunal sem nunca passar pelas mãos de nenhum órgão do governo. Então, a pergunta é: por que agora? O bilhete apareceu em 6 de maio de 2026 e a data talvez não seja totalmente aleatória, apesar de parecer uma coincidência. No mesmo dia em que o bilhete foi divulgado, o secretário de Comércio Howard Lutnick foi interrogado a portas fechadas por 4 horas pelo Comitê de Supervisão da Câmara no Capitólio sobre seu vínculo com Epstein. Lutnick, ex-vizinho de Epstein em Manhattan, aparece em cerca de 250 registros dos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça sobre Epstein. Já tinha dito antes que rompeu totalmente com Epstein em 2005. Depois foi forçado a admitir em depoimento que mantiveram contato após isso, incluindo um almoço em 2012 na ilha particular de Epstein. Agora, os democratas do comitê saíram da sessão dizendo que o depoimento dele foi evasivo e que ele estava, você sabe, desviando das perguntas e se esquivando, e pediram sua renúncia. Republicanos afirmaram que ele foi transparente, direto e não cometeu irregularidades com Epstein. E Lutnick é significativo porque ele é o mais alto funcionário do governo Trump, mencionado de forma destacada nos arquivos de Epstein, claro, fora o próprio Trump. Mas para entender por que isso importa para esta nota, você precisa entender a situação mais ampla dos documentos de Epstein em 2026, porque é muita coisa. Trump fez campanha em 2024 prometendo liberar esses arquivos, algo central para a mensagem do MAGA, certo? O governo é controlado por pessoas poderosas que escondem a verdade, e eu vou expor tudo. O Congresso aprovou a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, obrigando o Departamento de Justiça a liberar tudo até meados de dezembro de 2025. Mas como sabemos agora, o Departamento de Justiça perdeu completamente esse prazo. E então, quando os arquivos começaram a ser divulgados, eles estavam fortemente tarjados. E Trump, que foi mencionado, quero dizer, bem mais de 1000 vezes em todos esses documentos, mudou completamente de posição e passou a chamar esse foco contínuo, no caso Epstein, de caça às bruxas e farsa. E isso nos leva a setembro de 2025, quando um bilhete de aniversário supostamente assinado por Trump para Epstein em 2003 foi divulgado, mostrando a assinatura de Trump e a frase: que cada dia seja outro maravilhoso segredo. Nesse mesmo bilhete, ele fala sobre como enigmas nunca envelhecem, e é um bilhete muito estranho que Trump negou ter escrito e chamou de falso. Ele processou o The Wall Street Journal em 10 bilhões de dólares apenas pela notícia. Em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça divulga mais 3 milhões de documentos. Eles ficam soterrados nesses documentos, todos esses diferentes, acho que bilhetes. Um deles é uma carta falsificada alegando ser de Epstein para o condenado por crimes sexuais Larry Nassar. E nessa nota falsificada, Epstein afirma falsamente, deixe-me dizer falsamente no sentido de que a nota não foi comprovada como verdadeira. Talvez não que a afirmação seja falsa, mas que a nota não é verdadeira. Epstein supostamente afirma que Trump gostava de garotas jovens e atraentes. Com isso, o Departamento de Justiça publicou e confirmou nas redes sociais que a carta era falsa. Era mesmo falsa? Não sabemos. A procuradora-geral Pam Bondi foi removida em abril de 2026, em parte, por sua condução na divulgação dos arquivos Epstein. E ela, na verdade, está prestes a ter uma audiência em breve, que nós também vamos cobrir. Então, o ambiente em que essa nota surge você sabe, há um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Há uma investigação ativa do Congresso.
Um secretário do gabinete em exercício depõe sobre seu vínculo com Epstein no dia em que surge a nota, documentos com falsificações e um contexto político em que Epstein é usado como arma. Assim como ser corretamente associado a todas essas pessoas que fizeram negócios com ele e talvez até tenham corroborado seus crimes. O pedido do New York Times para retirar o sigilo da nota foi feito em 30 de abril, antes de definirem a data do depoimento de Lutnick. Assim, a coincidência parece ser só isso mesmo. Mas coincidência, quando se trata de Epstein, você sabe, é um pouco diferente de coincidências comuns. A posição oficial do Departamento de Justiça em 7 de maio é que a nota não foi autenticada. Nenhum perito federal jamais analisou até agora, e nenhum investigador do governo realmente viu a nota original. Os advogados de Tartaglione afirmaram que peritos particulares em análise de caligrafia autenticaram a nota como escrita de Epstein, mas esses laudos ainda não foram divulgados publicamente. Nem mesmo a ordem do tribunal para divulgar a nota estabelece a autenticidade de forma definitiva. Então, a juíza Cara simplesmente decidiu que se tratava de documentos judiciais sujeitos ao acesso público. A nota ser pública não é o mesmo que a nota ser oficialmente verificada. A pergunta é: quem escreveu se não foi o próprio Epstein? Existem algumas teorias. Pessoal, pausa rápida porque preciso contar algo que me empolga. Se você me conhece, sabe que amo café e cafeína. Eu também estava usando sachês de nicotina o tempo todo, às vezes chegando a um pacote por dia. E, sinceramente, comecei a perceber que estava meio agitado. Meu coração acelerava. Eu ficava meio tenso, não dormia direito. Eu estava meio ansioso. Se você gosta de bem-estar e biohacking como eu, seu corpo está tentando te dizer algo. Por isso amo os sachês Ultra e entrei em contato com eles, pois adoro o produto. Antes que pergunte, não são produtos de nicotina. Não contém nicotina nem cafeína. Na verdade, são sachês cheios de nootrópicos e adaptógenos, coisas como alfa-GPC para clareza mental, L-teanina para aquele foco calmo e Infinity PX, que te dá uma energia limpa e suave que não faz você se sentir como se fosse explodir. Eu ainda mantenho o ritual que eu adoro. Eu simplesmente adoro pegar um sachê e experimentar. Melancia é, na verdade, meu sabor favorito, mas você não sente aquele pico de ansiedade ou abstinência como acontece com a nicotina. E meu sono, na verdade, melhorou muito, o que, se você entende de recuperação, sabe que é a coisa mais importante. Quero dizer, esses sachês são bons mesmo. Eu deixo eles na minha mesa. Na verdade, estou usando um agora mesmo. E se você tem pensado em, talvez usar um pouco menos de nicotina, ou se você só quer uma fonte de energia mais limpa do que a nicotina, você precisa conhecer a Ultra. E você vai fazer isso em takeultra.com. E você vai usar o código CAMP, para ganhar 15% de desconto. É takeultra.com/CAMP. Quando perguntarem como soube de nós, diga que foi o pessoal do Camp Gagnon que indicou. Isso ajuda o programa. Voltando ao assunto. A primeira teoria é que Tartaglione escreveu isso, lembrando que ele era colega de cela de Epstein. E essa talvez seja a alternativa mais simples. Ele é um assassino condenado, cumprindo 4 sentenças de prisão perpétua consecutivas e tem todos os motivos para se posicionar como o cara. Que você sabe, estava lá com Epstein, que não o atacou e talvez até tenha tentado salvar sua vida para que fosse levado à justiça. Ele é a única fonte da alegação de que Epstein a escreveu, mas críticos destacam que a nota apoia convenientemente sua versão dos fatos em todos os pontos. Ela confirma que o incidente de julho foi realmente, uma tentativa de automutilação. E de certa forma valida sua história sobre a RCP, dando-lhe papel heróico onde, caso contrário, seria visto mais como vilão. Mas o problema com isso é que Tartaglione não fazia ideia da formulação específica que Epstein usou em e-mails anos antes, frases que aparecem quase literalmente no bilhete. O que você quer que eu faça? Começar a chorar. Então, essa consistência torna um pouco difícil afirmar claramente que foi o próprio Tartaglione quem escreveu isso. Agora, uma teoria é que, é possível que Tartaglione tenha recebido isso para escrever e que talvez tenham dado a ele uma transcrição do que escrever em um pedaço de papel ou que talvez o bilhete tenha sido deixado para ele encontrar. Tartaglione tem seu próprio histórico criminal e tem, o desejo de se, justificar. Ou talvez ser útil para algum tipo de, investigação federal e trocar isso por algum tipo de redução de pena ou alguma forma de conseguir um benefício no próprio caso dele. Agora, a teoria também é parecida com essa, que é genuína, mas de alguém que não seja o Tartaglione. A nota pode ter sido escrita pelo Epstein e achada por outra pessoa que não o Tartaglione, ou entregue a ele em vez de encontrada por ele. Então, o Epstein, claro, recebia visitas de advogados quase todos os dias. Ele teve contato com vários funcionários da prisão, e a história da graphic novel vem do relato dele, do Tartaglione, e só dele.
A nota pode ter sido escrita por Epstein, mas os detalhes de como ele a obteve podem estar imprecisos ou incompletos. Isso novamente abre espaço para especulações sobre quem a escreveu. E então, é claro, você tem a terceira teoria. E pode ser que existam ainda mais teorias sobre as quais possamos especular, mas essa é a terceira que eu vi circulando. Foi escrita ou por, e essa é maluca, foi escrita ou por Trump ou a pedido dele, e essa é a teoria sobre a qual todo mundo está falando nas redes sociais e todos estão de olho nisso. As evidências disso são interessantes, mas um pouco implícitas. Vamos analisar. Muitos, ao lerem o bilhete pela primeira vez, dirão que lembra o Trump falando. Há palavras em maiúsculas e muitos pontos de exclamação. O tom é bem combativo. Eles me investigaram e não acharam nada. É muito efusivo. E sabe, o bilhete não mostra nenhum sinal de culpa ou remorso. Agora, essa teoria obviamente é difícil de sustentar, mas o mundo dos documentos de Epstein já tem uma falsificação confirmada que basicamente chegou até o lançamento oficial do Departamento de Justiça. Essa é aquela carta que Epstein supostamente teria escrito para Larry Nassar. E você sabe, uma carta falsa alegando ser de Epstein atacando Trump foi distribuída pelo governo e teve que ser publicamente desmentida. Então, perguntar se esse bilhete também pode ter sido fabricado de alguma forma não é tão absurdo assim, certo? É isso que o histórico desse caso mostra, não é? Se alguém foi capaz de escrever uma carta para Larry Nassar e afirmar que era do Epstein, e isso chegou até o topo, e aí o Trump teve que dizer, isso é falso. Por que deveríamos olhar para essa carta e acreditar que não é falsa? Tipo, é possível que isso tenha sido um bilhete fabricado que de alguma forma chegou até a cela, seja por meio de um intermediário, talvez por um advogado, talvez por funcionários da prisão, talvez pelo próprio Tartaglione. Se alguém quisesse criar um documento para encerrar a dúvida sobre Epstein ter tirado a própria vida, um bilhete como esse, de antes da morte dele, seria exatamente o que você iria querer. Você gostaria de uma confirmação do próprio Epstein dizendo, realmente fui embora, tirei minha própria vida. E é isso. Agora, politicamente, o bilhete é útil para a narrativa de que Epstein se matou. Este é um mundo onde Trump sofre grande pressão pelos arquivos, investigações do Congresso, suspeitas de encobrimento pelo público e outros problemas políticos como guerras estrangeiras. Ter um texto que sugira que Epstein tirou a própria vida voluntariamente é muito útil. Para ser honesto, não há muita evidência além disso. Não houve comparação relevante de caligrafia com Trump e nada indica que ele realmente escreveu aquilo. É difícil vincular isso a outra pessoa do círculo de Trump. Agora, a nota ficou no arquivo do advogado de Tartaglione por anos antes de Trump realmente voltar ao cargo. Lembre-se, isso supostamente aconteceu em 2019 e basicamente ficou guardado em um cofre até agora. E a frase nessa nota sugere que, há alguma correlação que não. Uma frase engraçada achada em duas notas atribuídas a Epstein e a expressão "começou a chorar" aparece em outros e-mails e falas dele. Porém, Epstein já disse muita coisa. Então, quem sabe se há outras expressões que também poderiam estar conectadas. Apesar de não haver provas para essa teoria, o caso já é tão complexo e cheio de perguntas sem resposta que questionar ou ser cético quanto a esse documento não é tão irracional, na minha opinião. Como verificamos esse bilhete? Alguém teria que comparar a caligrafia com amostras confirmadas de Epstein. Na verdade, alguém no X fez isso, se puder mostrar. Você poderia, na verdade, testar a tinta no papel para ver a idade real do material. Você poderia pedir aos advogados de Tartaglione para liberar o laudo do perito em caligrafia que eles disseram ter feito e que afirmam que existe. E, claro, você poderia pedir ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para fazer sua própria análise. Esta é uma análise de caligrafia de um documento conhecido de Epstein, comprovadamente escrito por ele. E está comparando os T's. Então você tem os T minúsculos da nota que foi encontrada na cela. E todos esses T's parecem meio inclinados para baixo. Eles no mínimo cruzam e às vezes estão, você sabe, inclinados para baixo. Se você não está assistindo ao vídeo, obviamente eu posso explicar. Você pode imaginar como o T cruzado, onde a parte que vai na horizontal está meio curvada para baixo. Agora, nos documentos confirmados de Jeffrey Epstein, que vêm dos arquivos dele, onde ele escrevia cartas para as pessoas, os T's quase sempre se curvam para cima. Então, isso indica que talvez essa nota não tenha sido escrita por Epstein. Também não carrega exatamente o mesmo tom, nem a mesma franqueza com que Epstein normalmente escrevia.
Então, muitas pessoas estão questionando isso apenas por meio desse tipo de análise informal de leigos, sugerindo que esses documentos na verdade não foram escritos por Epstein. Talvez até o outro documento achado na cela dele sobre solitária, uma hora no chuveiro e insetos rastejando nas mãos, nada divertido, também possa ser uma fabricação. E se ele estivesse escrevendo de cabeça para baixo? É possível, é possível. Eu não sei. Sim, lá dentro as coisas ficam meio loucas, mas falo só pelo que vejo. Novamente, não sou especialista em caligrafia nem analista forense. Mas olhando para a escrita eu mesmo, simplesmente não parece que foi ele quem escreveu. Agora, talvez ele estivesse em uma situação de extremo estresse. Talvez ele esteja sofrendo algum tipo de psicose por estar na prisão e não em suas casas milionárias pelo mundo. Não sei se isso basta para alguém esquecer como escrever. Parece um pouco estranho para mim que de repente a caligrafia dele esteja tão diferente assim. Até agora não houve nenhuma análise oficial. Não teve, sabe, o Departamento de Justiça ainda não fez a própria análise deles. Então, tecnicamente, a única coisa que sabemos com certeza é que a nota é pública e o autor dessa nota ainda está em questão. Então, o que fazemos com isso, certo? Como é que a gente sabe onde isso nos coloca? A nota não é realmente uma confissão. Para mim também não é uma prova definitiva para nenhum dos lados. Ela teria sido escrita durante o incidente de 23 de julho, pouco antes de Epstein ser achado vivo na cela. E então, sabe, antes da segunda tentativa dele, se você seguir a narrativa oficial, e seja lá o que ele tenha sentido quando escreveu aquelas palavras, ele não completou o ato. Agora, o que esse documento oferece, se for genuíno, é que ele é o único documento que descreve o estado psicológico de Epstein com as próprias palavras dele nas semanas antes de ele morrer ou desaparecer. Não foi divulgado nenhum resumo feito por um psicólogo. Não há realmente nenhuma declaração de alguém que ele conhecia. Isso é algo que ele realmente escreveu ou supostamente escreveu. E o que isso mostra é que ele está furioso e ele descreve a situação como sendo, sabe, vítima de bullying e de uma caça às bruxas. E que isso é algo completamente injusto. E ele nunca vê isso como qualquer tipo de, sabe, ele não usa isso como um momento de culpa ou arrependimento ou de assumir qualquer responsabilidade pelos crimes dele. Logo depois, segundo a versão oficial, ele tenta se suicidar, o que contradiz totalmente o que relatou ao psicólogo da prisão na manhã seguinte, em 24 de julho. Ele disse explicitamente ao psicólogo que não tinha interesse em tirar a própria vida e queria voltar à vida que foi tirada dele. Essas duas declarações teriam sido feitas pela mesma pessoa, com menos de 24 horas de diferença. Uma em um bilhete manuscrito, outra em uma entrevista documentada com um profissional de saúde mental. E parece que elas não estão realmente batendo. O bilhete não revela o que ocorreu na cela, nem o restante do registro público. E pelo menos não com certeza suficiente para realmente fazer as pessoas aceitarem a versão oficial. E isso é tudo o que aconteceu até agora, só no último dia, em relação a esse bilhete do Epstein. Então podemos passar por algumas teorias aqui, certo? Uma teoria é que Epstein está na cela dele, está irritado, apavorado, com raiva e só quer acabar com tudo. E ele escreve esse bilhete, tenta tirar a própria vida e acaba não conseguindo. E o colega de cela o reanima e depois ele conta ao psicólogo dizendo que foi atacado, pois sente vergonha e constrangimento por ter tentado tirar a própria vida. É algo horrível de fazer. Ele se sente profundamente humilhado por não ter conseguido e por ainda estar lá, agora enfrentando as consequências desse comportamento. E então ele diz, na verdade, esse cara me atacou, e agora ele coloca a culpa nele. Mas agora ele está numa situação em que está prestando queixa contra esse cara. Eles vão investigar o que realmente aconteceu. Então ele diz, na verdade, eu não sei o que aconteceu. Não tenho nenhuma lembrança do evento. E então, sabe, acho que sim, algumas semanas depois, ele tira a própria vida de verdade. Esse seria o relato oficial que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Talvez seja a narrativa convencional que muitos aceitariam como lógica. Tem uma frase ali ligada a um e-mail que ele usou 3 anos antes. Outros bilhetes achados, supostamente dele, também apresentam caligrafia parecida e o mesmo no fun sublinhado. Então essa é uma teoria. A outra teoria aqui é que Tartaglione, você sabe, ele mesmo era um deles. Que ou recebeu o bilhete e foi instruído a encontrar o bilhete, foi instruído a escrever o bilhete, ou escreveu o bilhete ele mesmo, e que ele, de alguma forma, esteve envolvido na fabricação desse bilhete para servir aos seus próprios interesses. Talvez tenham dito a ele, você deveria acabar com o Epstein. E Tartaglione está atualmente, você sabe, na prisão, supostamente por esses crimes em que uma pessoa foi morta por estrangulamento.
Então é possível que eles tenham dito algo como, olha, tem alguém que possa lidar com esse cara, dar um fim nele para que ele não possa falar e a gente possa resolver isso? Colocaram Tartaglione e Epstein juntos na cela e mandavam pessoas até Tartaglione dizendo que ele sabia o que fazer. Agora talvez ele aceite esse acordo porque quer pegar menos tempo de prisão, ou talvez ofereçam algum tipo de coisa para ele, tipo, olha, vamos te dar uma sentença mais branda. Você vai pegar prisão perpétua. Ou pode, sabe, pegar 20 anos de cadeia se resolver nosso pequeno problema aqui. Parece arriscado deixar isso com esse cara. Tipo, essas pessoas de terno preto vieram à noite e mandaram eu acabar com o Epstein. Então não é muito convincente nesse sentido. Mas é possível que ele tenha encontrado o bilhete ou recebido o bilhete de uma forma que fosse vantajosa para ele no julgamento? Ele entregou o bilhete aos advogados para provar que não tinha ligação com os ferimentos de Epstein, alegando estar sendo incriminado, e que o bilhete mostra que Epstein pensava em tirar a própria vida para inocentá-lo. Isso é possível. Ele pode ter sido quem fez isso. Novamente, é um cara que supostamente matou 4 pessoas. Então, eu não sei se ele está em sã consciência e se estaria disposto a fazer algo para aliviar a própria pena. E ele também é um cara que trabalhou como policial por muitos anos. Tipo, ele entende mais ou menos como o sistema legal funciona, melhor do que a pessoa comum. Há também a teoria de que alguém ligado ao Trump possa ter escrito isso. As pessoas apontaram que o texto tem vários desses traços, que dizem ser claramente indicativos de escrita feita pelo ChatGPT. Então, é possível que eles estivessem usando algum tipo de modelo de linguagem lá em 2019 para basicamente rascunhar o texto e deram para ele uma cópia direta ou copiaram diretamente, incluindo todos os traços. É possível. Não li o bastante de Epstein para saber se ele usa tantos travessões. Mas é outra teoria que eu acho interessante. Eu não sei se é realmente possível colocar isso na conta do Trump ou do círculo dele desse jeito. Mas quem sabe? Quero dizer, eu não estou totalmente convencido a ponto de dizer, tipo, Epstein está morto? Eu acho que provavelmente ele está morto. Existe uma chance de que ele não esteja. Deixe-me ser claro, eu acho muito possível que ele não esteja morto, mas eu acho que provavelmente está. Ele tirou a própria vida? Eu estou tipo... Não acredito que ele tenha tirado a própria vida voluntariamente. Acho possível. Eu acho que é muito possível, muito possível que alguém tenha tirado a vida dele, claro. E também acho possível que tenham dado a ele os meios para tirar a própria vida. Eles disseram para ele, vamos acabar com você nesse dia, pode acabar com isso antes. Vamos afastar todos os guardas, ninguém vai checar as celas. Nós vamos desligar as câmeras e você pode simplesmente optar pela saída mais fácil, não enfrentar nada disso, ou nós vamos acabar com você. Acho possível que tenham dado uma opção para ele. Ele precisou escolher e fez essa escolha. Então, será que é possível que ele tenha tirado a própria vida sob algum tipo de intimidação direta e que tenham dado a ele os meios para isso? Eu realmente acho que isso é possível. Agora, a carta é estranha porque não parece uma típica carta de despedida. Normalmente essas cartas teriam agradecimentos às pessoas ou, sabe, falariam com pessoas que ele realmente ama. E normalmente isso é algo que você vê com mais frequência, tipo, sabe, para minha família, para meus amigos ou para seja lá quem for. Parece que isso, se foi escrito por Epstein, é só uma anotação dele descrevendo suas frustrações. Para mim, não parece, se for dele, uma carta de despedida. É até autocomplacente, como se fosse, eles não me pegaram. Certo. Eles não conseguiram me pegar fazendo coisa errada. Não fiz nada de errado. Ressuscitaram acusações antigas e sem sentido. Sou totalmente inocente. Não parece um bilhete tradicional. Talvez tenha sido escrito pelo Epstein. Talvez, evito certezas. Quem afirma saber a verdade provavelmente mente. Mas eu acho que, no mínimo, não me parece um bilhete de despedida. E também definitivamente não parece a caligrafia dele. Então, pra mim, eu fico tipo, é a caligrafia dele? 5%, 10%. Não tem cara de mentiroso, Mark. Parece um pouco com você. Então, sim. Mas eu não sei. Essa é só a minha opinião, essa é a minha análise. Eu acho que tudo isso é muito estranho. E se as pessoas estão questionando isso, eu acho que elas estão completamente certas em questionar. Quero dizer, vem de um assassino condenado. Vem de... um caso que foi tão gravemente mal conduzido e que foi absolutamente um erro judicial de tantas maneiras que qualquer um olhar para isso e dizer... tá aí, a prova definitiva. Ele definitivamente tirou a própria vida. Essa é a carta. Acho que eles estão sendo totalmente desonestos com todas as evidências deste caso e dos outros envolvendo o colega de cela.
Então essa é a minha opinião. Eu não sei. Cristos, você tem algo a dizer? Eu só acho muito oportuno como isso veio à tona, sabe? Estamos no meio da divulgação dos WAPs, um monte de outras coisas, e aí aparece mais coisas sobre Epstein. Mais uma vez, só enchendo o avião com todas essas coisas. Ei, solta essas coisas por aí, solta isso por aí. Não sei, acho que o Epstein não escreveu isso como uma carta de despedida. Epstein escreveu isso? Talvez. Isso foi descoberto da forma como a versão oficial diz? Provavelmente não, mas não sei. O que acham? Estou curioso. Essa é a caligrafia dele? Você acha que ele escreveu isso? É uma carta de despedida? Eu adoraria saber o que vocês pensam. Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Eu leio todos os comentários, então gostaria muito de saber o que vocês acham. Sim, adoraria. Se deixei algo passar nesse caso, por favor, avisem. Eu posso fazer outro vídeo onde a gente atualiza, ou a gente atualiza vocês, sabe, podemos atualizar vocês sobre o que encontrarmos. Por favor, deixe um comentário, adoraria ler. Tenho uma boa notícia. Se gosta de conteúdo histórico, temos o acampamento de história, onde aprofundo tudo o que já aconteceu. Se você quer saber no que as pessoas acreditam e o que acontece após a morte, temos o acampamento de religião, onde abordo todas as religiões do mundo. E se você gosta de se aprofundar, sabe, nos mistérios do mundo, no mundo oculto e todas essas coisas, bem, ótima notícia. Nós fazemos isso bem aqui no Camp Gagnon. Recebemos muitos convidados que se aprofundam nesses temas e realmente sabem do que falam, sendo muito mais inteligentes e interessantes do que eu. Então, com certeza vamos fazer um episódio sobre as revelações do Trump, sobre o WAP que saíram na sexta-feira, 8 de maio. Vamos fazer um episódio sobre as evidências de que Jeffrey Epstein pode estar vivo, pois há muitos pontos estranhos nesse caso que levam alguns a acreditar que ele não morreu e questionam onde ele estaria e como teria saído. Mas dito tudo isso, eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Camp. Por favor, inscrevam-se. Confiram a gente em patreon.com/campgagnon e vejo vocês na próxima. Que Deus abençoe. Paz.